Pronto. Estamos ao vivo? Sim. Muito bom. Deixa eu compartilhar já. Boa noite, Lúcia. Ó, Vivi, minha irmã já tá aqui. Oi, Viviane. Legal, Viviane, Carlinhos e Davi. É. Legal. Vamos lá, gente. Síndrome de burnout hoje vai ser muito legal. A Nadir tá assistindo. Abraço, Nadir. Olá, Nadir Ramires. Oi, Maria Albertina. Isso aí, pessoal. Vamos chegando, porque daqui a pouquinho começa. Boa noite, Viviane. A Lilian Plastina está assistindo. Seu Antônio de Menezes. E cá estamos. E boa noite. Isso aí, seu Antônio. A Luciana e o Zulac também. Boa noite, Luciana. Boa noite, Lilian. A Vanessa Oliveira. Ah, já viu que o Walter Barizon. Oh, legal, legal. A Lúcia Keiko. A Sueli Branca. Tioco. Oi, Sueli, abraço. A Branca já tá aí, a Isso, Rosane. a Rosane Ribeiro. Pessoal aqui já na live para ouvir você falar sobre síndrome de burnout. É, legal, interessa para todo mundo. Muita gente. Oi, Catarina, boa noite. Oi, Branca, boa noite. Isso aí, já tem 17 pessoas assistindo, vai aumentar bem isso aí. E é isso aí, gente. Eu já compartilhei o link da live lá no meu perfil no Facebook. Você já compartilhou também? Então corre lá para mais pessoas poderem assistir a nossa live ao vivo, para que mais pessoas possam também comentar, fazer as suas perguntas. E também aproveita depois da live, corre lá no nosso canal no YouTube para se inscrever. Canal Dr. Milton CR Medeiros, cheio de vídeos legais aí para mandar para todo mundo pelo WhatsApp. É isso aí. Ó, a Catarina Miuque também tá por aqui. Sim. A Maria Albertina. Catarina deu aquele chocolate gostoso lá. Ah, sim. Obrigado, Catarina. Muito bom, por sinal. Sim. A Graziela Costa, Tá abraço. aqui, oi, Graziela. Érica, tudo bem? Legal. Oi, Josiane, tudo bem? É isso aí, gente. Bom, a gente vai esperar mais alguns segundos. O seu Antônio disse que o som está muito baixo. Será que é porque... Ixi, dá uma olhadinha aí, meu amor. Eu aumentei aqui. Melhorou aí, seu Antônio? É, a gente está um pouquinho longe também, talvez. É, mas aqui, deixa eu ver, no meu, é que se eu... Não, talvez possa ser o aparelho lá do seu Antônio também, né? Sim. Oi, Marli, boa noite. A Sheila, irmã do esposa do Douglas. Abraço. Isso. Isso aí, gente. Acho que... Boa noite, Sheila. Dá pra gente começar a falar, então, né? Então, a gente vai dar continuidade às lives do Projeto Sede, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse. E agora nós estamos na fase de fazer lives sobre o estresse. Então, atuando nesses 4 fatores, sono, exercício físico, dieta e administração de estresse, a gente consegue ter uma saúde melhor, uma saúde cerebral muito melhor e, consequentemente, diminuir a chance de ter doenças cerebrais. Mas isso acaba também aumentando a nossa longevidade e também a nossa vitalidade. Então esse é o nosso objetivo aqui, falar para vocês sobre esses detalhes, sobre os quais a gente já tem muitas evidências científicas, para que vocês possam ter uma melhor qualidade de vida, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre a síndrome de burnout. Burnout é uma expressão em inglês, burn é queimar, out é para fora.
E burnout é uma patologia que foi descrita há pouco tempo por um médico alemão e ainda hoje ela é pouco comentada. E realmente a gente precisa falar sobre o assunto porque muitas pessoas têm a síndrome de burnout e não sabem. Então elas vão adoecendo em decorrência da sobrecarga profissional e às vezes essas pessoas são taxadas de incompetentes, de pessoas com transtornos psíquicos que atrapalham o desempenho no trabalho, pessoas que pegam muitos atestados porque elas vivem nos médicos, em diferentes médicos, por causa de queixas orgânicas e nunca se acha uma causa definitiva. E então essas pessoas acabam ganhando uma tarja, que é uma tarja muito ruim, diante dos seus empregadores ou diante dos seus clientes, quando na verdade essas pessoas estão sofrendo de uma doença. A síndrome de burnout é uma doença e essa doença está relacionada à sobrecarga profissional. O burnout ele vai se estabelecer daquela mesma forma que eu falei para vocês na live anterior, nas fases do estresse. Então tem aquela fase aguda, reativa, aí tem uma fase de adaptação que o organismo vai tentando se manter em homeostase diante daquele ambiente que exige adaptação o tempo todo, até que chega um momento que vem a exaustão. E aí quando vem a exaustão, o organismo realmente não consegue mais lidar com esse estresse excessivo e aí começam os sintomas. E esses sintomas eles podem culminar com doenças orgânicas graves. Tá? Então, burnout é a síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. E esse esgotamento ele não é só mental, ele é um esgotamento físico também. E é resultante de situações estressantes no trabalho. Então, sobrecarga, necessidade de cumprir metas, tempo de horas excessivo, né? Um tempo que exige ali que o indivíduo fique muito tempo trabalhando e ele tem que cumprir algumas funções que muitas vezes ele não dá conta. Para as mulheres, um tanto pior, né? Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente querida que ela trabalha o dia inteiro, ela é divorciada, tem um filho, ela trabalha o dia inteiro. Quando ela chega à tardezinha, no final da tarde, no trabalho, que já é um trabalho estressante, ela vai para outra jornada de trabalho. Ela chega, ela tem que arrumar a casa, tem que lavar a roupa, tem que deixar a comida pronta para o dia seguinte, ou seja, ela vai dormir muito tarde, né? Eu exijo que ela faça exercício físico, mas ela não está conseguindo, porque realmente ela não tem tempo. Então ela está estressada, ela está sobrecarregada, ela está ansiosa. E aí o que acontece com as pessoas que têm a síndrome de burnout? Por excesso de exigência profissional. O indivíduo começa a se sentir incompetente, ele começa realmente a achar que ele não pode, que ele não consegue, que ele simplesmente é incompetente. O indivíduo acaba se convencendo disso, quando na verdade ele está passando por uma doença e essa doença ela precisa ser tratada por especialistas. Então é muito importante que vocês saibam da existência da síndrome de burnout, que vocês observem as pessoas próximas e dessa maneira pedir para que essas pessoas procurem ajuda. Né? Isso é fundamental, isso é importante. Tá? Então, tenho certeza que alguns de vocês podem ter se identificado com tudo isso que eu falei. Alguns de vocês podem conhecer pessoas que
estejam nessa situação também, né? Então, é um conhecimento necessário para todos. Bom, aí eu vou falar agora quais são os sintomas da síndrome de burnout. Antes disso, meu amor, você vai dar os boas noites. Eu vi ali que o Mateuzinho, o Igor e o Gercinho estão assistindo. Sim, sim. Mateuzinho, craque do Flamengo. Mateuzinho, me diga uma coisa, o goleiro tocou na sua perna sem fazer um golaço ali. Eu fiquei revoltado ali, o goleiro relou na sua perna, né? Por isso que você não conseguiu concluir, ia ser um gol lindo, mas aí saiu o gol do mesmo jeito. Tá jogando muito, parabéns, viu? Você é craque. Fica aqui o nosso abraço, né, para toda a família do Matheus. Isso aí. Enquanto você estiver no Flamengo, nós somos todos flamenguistas aqui. Com certeza. Quando você mudar de time, a gente muda também. Então vamos lá, ó. Tá aqui com a gente a Silvana Santos, dando boa noite. A Luana também tá assistindo. Silvana. A Ângela Vicentim, dando boa noite. A Josiane Cristina Ribeiro. A Maria Neuza Corte. O Gerson, né, que você acabou de falar, toda a família lá assistindo a nossa live. Sim, a minha mãe também tá por aqui. Oi, dona Dica. Deixa eu ver quem mais. Ó, a Neuza Balduino também. Neuza, grande a abraço. Mara e o Jefferson dando boa noite pra gente Jefferson. também. A Sara Fedrigo, a Marley Marchiori. Marley, querida, a Sara, querida. Isso, a Mila Vacaro também Oi, tá por Mila. aqui. Sim. A Helena Grísio, né, lá de Najá Oi, Helena, também. abraça. E aqui, ó. Hello. Hello. Sim, Hello, sim. doutor. É verdade. Em primeira mão, que chique isso, ia gente. ia ser um golaço, né? Mateuzinho joga demais, né? Joga demais. Ó, a tia Nalva também por aqui, Ô, acabou de tia entrar. Que maravilha. A Regina Legal. Takashima também. Regina, querida, Pode abraço. continuar, meu amor. Tá. O Gerson disse que vai mandar as fotos pro meu zap para eu ver. Pessoal, quem assistiu o jogo foi Flamengo e Atlético Paranaense, né? Mas Foi olha isso. que privilégio dessa live hoje. E o Mateuzinho fez uma jogada, coisa linda, driblou o goleiro relou nele, derrubou, mas aí saiu o gol do mesmo jeito. Então é um cracaço, né? O Mateuzinho, grande jogador do Flamengo, jogou com o Miltinho no Londrina. O Miltinho tá aí no Rio também, Mateuzinho, tá aí perto, tá em Valença, fazendo medicina, estudando muito. Então vocês são meio vizinhos aí. Que legal. Legal. A Rose Reguine, a Damares também, né? Isso. Muita gente boa. Perfeito, gente. Então agora nós vamos falar sobre os sintomas, né? Então, o que sente, quais são as manifestações clínicas do indivíduo que está na síndrome do esgotamento profissional, que está na síndrome de burnout. Então começam a ter sintomas. Então, primeira coisa que começa a aparecer é um cansaço excessivo, físico e emocional. O indivíduo vai perdendo as forças, vai perdendo o ânimo, vai perdendo o estímulo para continuar rendendo no trabalho. Uma causa muito frequente de síndrome, quer dizer, um sintoma muito frequente da síndrome de burnout é a dor de cabeça recorrente. Eu tenho pacientes assim, que aparecem para mim com uma dor de cabeça que já foi tratada por vários neurologistas e não melhora, e a gente investiga, não acha ali uma característica típica de uma dor de cabeça primária ou secundária, mas aí a gente vai investigando, vai aprofundando a investigação e acaba descobrindo que tem ali uma síndrome do esgotamento profissional, uma síndrome de burnout, tem tudo a ver com o trabalho da pessoa, tá? Essas pessoas com síndrome de burnout, com frequência, têm alteração de apetite. E geralmente é para mais, elas têm uma compulsão por comida. Né? Isso é uma característica geral do estresse. Normalmente as pessoas mais estressadas têm uma tendência maior de comer mais, principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico, né? Os doces. Essas pessoas com burnout frequentemente têm insônia. Isso é uma característica importante também. Dificuldade de concentração. Então já não está rendendo por causa da síndrome de burnout,
Aí tem aquela dificuldade de concentração, o desempenho no trabalho vai ficando cada vez pior. Uma sensação de fracasso, isso é uma característica que em todos os lugares que a gente lê síndrome de burnout está escrito. A pessoa se sente fracassada, incapaz, ela não consegue se sentir útil, ela acha que é uma incompetente, a pessoa consegue se convencer, ela não entende nesse momento que ela está doente, né? Por isso que é muito importante ter alguém de fora que observe e fala, não, opa, você precisa de ajuda, né? Você precisa de um tratamento. Essa pessoa ela fica negativa constantemente, uma sensação de derrota, tem alterações repentinas de humor, então isso acaba causando problemas ali no ambiente de trabalho, né? Porque o relacionamento com os colegas de trabalho fica completamente comprometido. E as pessoas com síndrome de burnout, geralmente elas procuram um isolamento, elas vão parando de ter vida social, elas começam a se esconder, a evitar de sair com os amigos, de se divertir, ela procura sempre ficar sozinha e isolada. E esses sintomas, então, eles começam de forma leve e vão ficando mais intensos, né? Vão ficando mais fortes com o passar do tempo. Quais são as profissões em que mais tem casos de burnout? Médicos, professores, policiais. Essas 3 categorias profissionais são as que mais têm casos de síndrome de burnout. Mas qualquer trabalho pode ter síndrome de burnout, né? Você pode trabalhar numa indústria, por exemplo, você pode dirigir uma indústria, você pode ser dono de uma indústria, você pode ter sobrecarga profissional, né? Ou você trabalha exercendo qualquer função. Hoje em dia, nós vivemos em um mundo em que as exigências para quem tem um trabalho são muito grandes, né? As pessoas precisam realmente se desdobrar, as pessoas precisam fazer mais do que podem, né? E tem a máxima do capitalismo, tem a massa de mão de obra reserva, que são as pessoas desempregadas. Então, se a gente não consegue fazer, tem alguém desempregado que pega, né? Essa massa de mão de obra reserva é um trunfo do capitalismo para exigir mais de quem trabalha. Mas não só de quem está trabalhando, mas às vezes de quem é dono do negócio também, né? E qualquer profissão realmente tem lá o excesso, né? Então, por exemplo, o Mateuzinho, baita jogador de futebol profissional, joga no Flamengo. Parece que a vida dele é um mar de tranquilidade e de alegria, mas não é só isso. Tem muita tranquilidade, muita alegria, mas os treinos são puxados, a cobrança sobre ele é extremamente grande, né? A cobrança do treinador, a cobrança da torcida. Ele está ali competindo o tempo todo, até com os próprios colegas, porque só tem fera ali, então todo mundo brigando por uma posição, então todo mundo faz o melhor que pode o tempo todo. Então, quando você vê um jogador de futebol ali brilhando, como o Mateuzinho está fazendo ali num jogo, né, você não imagina o sofrimento pelo qual ele passou para chegar ali, né? Então, mesmo para um jogador de futebol, é possível a síndrome de burnout, né? Se o indivíduo não souber que ele precisa se desligar dali, né, tem que ter momentos em que ele tenha família, os momentos de lazer, né, os momentos de contato com a natureza, enfim. O indivíduo pode sim entrar na síndrome de burnout. A Daniele Barzão está falando que uma colega bancária teve. Isso. Muito bem lembrado, Dani. É isso mesmo, os bancários com muita frequência têm síndrome de burnout. Né, os bancários, eles têm uma predisposição muito grande a ter doenças depois que eles se aposentam, né? Porque eles são tão exigidos no trabalho que depois, quando eles param, já tem um acúmulo de alterações orgânicas que podem levar a doenças neurodegenerativas, né?
Então, o bancário é uma profissão de risco, sim, para síndrome de burnout. A loira apareceu, loira, boa noite. Isso. Então, a loira, ela conhece, né, uma história assim, né, loira, de alguém que trabalhou no banco muito tempo e que hoje tem um problema neurodegenerativo. Tem uma relação direta? Uma relação direta é difícil a gente definir. Mas se a gente for pensar na fisiopatogenia, por exemplo, da doença de Parkinson ou da doença de Alzheimer, o que acontece é que o estresse excessivo ao longo da vida, com o aumento de cortisol constante, interferência no sistema imunológico, aumento da inflamação crônica subclínica, então, certamente, isso pode lá na frente causar uma doença neurodegenerativa, sim. Então, na situação atual, né, no país em que a gente vive, praticamente todas as profissões podem produzir, sim, a síndrome de burnout. Por quê? São exigências contínuas e o indivíduo precisa desempenhar, tem que estar sempre desempenhando, né? Então, é isso. Então, essas profissões que mais têm burnout, mas qualquer uma pode desencadear a síndrome, né, a depender dessa hipersolicitação de desempenho no trabalho. Meu amor, mais uns boa noites aí? Meu amor, tem sim. O pessoal, inclusive, já tá fazendo comentários também, já tem perguntas por aqui, muito bom, né? É um tema que interessa bastante. Sim. Ó, a Marta Tesolin tá por aqui dizendo que chegou atrasada, Boa, mas Marta. o importante é que chegou, né? Ó, a Vanessa Oliveira também tá dando boa noite, tem boa noite. pergunta para fazer. Ah, deixa eu ver o que mais, né? A loira que você já comentou. A Ângela Vicentim também, o seu Antônio também fazendo comentários. O pessoal aí tá atento às explanações, né, sobre síndrome de burnout. Então, beleza. Bom, então, agora que você já tem uma ideia de tudo isso, né? Isso é importante porque eu acho que não só o empregado tem que ter a noção de síndrome de burnout, mas também o empregador, né? As grandes empresas já começam a se preocupar com isso. Investem ali um ambiente de trabalho mais harmonioso, instituem ginástica laboral em intervalos, em horários de trabalho. Eu ouço alguns pacientes falando sobre isso, pacientes que trabalham, por exemplo, na indústria moveleira, aqui em Arapongas, e a gente tem a impressão de que hoje as coisas podem estar começando a mudar, né? Tem um longo caminho aí, mas a atitude do empregador é muito importante, né? Muito importante, porque a síndrome de burnout ela acaba produzindo um prejuízo muito grande, né? Um prejuízo para a empresa onde a pessoa trabalha, um prejuízo para o sistema público de saúde, porque muitas dessas pessoas vão precisar de tratamento no SUS, prejuízo pessoal para quem tem, porque vai ter que comprar remédios, às vezes não consegue pelo SUS e vai ter que fazer uma psicoterapia particular. Então, em termos de gastos, a síndrome de burnout custa muito caro. Então, é importante falarmos sobre o assunto e que todos possam mudar de maneira a colaborar com um ambiente de trabalho mais satisfatório, menos agressivo, menos competitivo, com elogios quando o desempenho é bom, né? Isso faz muito bem para as pessoas que trabalham, seja lá no que for, né? Todos nós aqui, quando nós estamos desempenhando bem o nosso papel, receber um elogio é um estímulo muito grande. Mas não é sempre assim que funciona, né? Em alguns lugares as pessoas desempenham muito bem sua função sem ter o reconhecimento adequado. E quando não conseguem desempenhar a função por algum motivo, são criticadas e são, na verdade, combatidas dentro do próprio emprego, né?
Bom, e como é que faz o tratamento? O tratamento, ele se faz na base da psicoterapia e tratamento medicamentoso, né? Então, quem faz o diagnóstico é um médico ou um psicólogo, né? E o tratamento, então, vai ser individualizado. Algumas pessoas, além da psicoterapia, terão que utilizar um antidepressivo ou um ansiolítico. Outros, só com a psicoterapia, podem melhorar. E alguns não melhoram o suficiente. Então, esses pacientes que não melhoram o suficiente, eles precisam ser afastados. Afastados como licença médica pelo SUS. Então, desde janeiro desse ano, a síndrome de burnout entrou na lista do CID, do Código Internacional de Doença. Então, hoje o médico pode fazer o atestado com o diagnóstico de síndrome de burnout, tem lá o CID, o Código Internacional de Doença, e pode pedir o afastamento temporário dessa pessoa. Em alguns casos, pode haver até necessidade de aposentadoria pela síndrome de burnout. Então, na legislação trabalhista, isso já é uma realidade, tá? Então, por isso que é importante vocês conhecerem, até para exigir, muitas vezes, um acompanhamento médico por causa da síndrome de burnout, tá? Então, esse é o tratamento. A Cíntia disse que o sinal está caindo. Algumas pessoas aqui estão reclamando de internet, mas eu estou acompanhando aqui, tá tudo beleza, né? De repente, seja algum problema de internet aí, pessoal, né? Também. A Jaqueline acabou de entrar. Oi, Jaqueline. A Vanessa perguntando se está chovendo em Araponga. Não, ainda não. Pelo menos aqui, né? Não, onde a gente aqui não. mora, não. Bom, além desse tratamento, existe a prevenção, né? Então, na síndrome de burnout, então mesmo além do tratamento ali, que eu já falei, psicoterapia, medicamento, tem um tratamento que é coadjuvante e que também já serve como preventivo contra a síndrome de burnout, né? Então, tem uma necessidade aí, para que haja uma melhora, tem a necessidade de que haja uma mudança de estilo de vida, tá? Isso é importante. Com atividade física, atividade de relaxamento. Então, eu vou falar das estratégias para prevenção da síndrome de burnout agora. Meu amor, mais uns boa noites aí. Sim, já vai acumulando as perguntinhas, porque eu vou falar mais um pouquinho, depois nós vamos para responder as perguntas. Sim, ó. A Nimica, né? A tia Nimica lá de Najá tá assistindo, Nimica, mandando um beijo pra gente, que bom. Deixa eu ver aqui, ó, o Moisés Carrara também. Oi, Moisés, tá com a gente, dando boa noite. A Andréia Santana, que é de Najá, mas tá lá em Maringá, morando em Maringá. Um abraço pra você, pra toda a sua família, tá, Andréia? O Adilson Rompinelli também, dando um abraço lá de Matinhos, legal. Isso, né? A Cíntia Pleites tá participando Cíntia, também, que avisou que estava caindo o sinal da internet. Sim. A Jane Zanata também. Oi, Jane, tá por aqui. Querida, a Jaqueline Negrete também, que entrou, dando boa noite pra gente. Bom, deixa eu ver quem mais aqui. Esse pessoal, depois o restante do pessoal tá interagindo aqui. Sim, legal. Então, antes de ir para a resposta das perguntas que vocês estão fazendo, vamos falar da prevenção. Como é que a gente faz para não entrar nessa da síndrome de burnout, que é realmente terrível, né? Então, tem estratégias para diminuir o estresse e a pressão no trabalho. Eu estudei esse tema mais num texto do próprio Ministério da Saúde. Então, eles colocam lá algumas estratégias para redução da chance da síndrome de burnout. Então, primeiro, eu achei muito interessante isso aqui, ó. Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente define objetivos menores e diários e a gente atinge aqueles objetivos, a gente tem uma sensação de satisfação, de dever cumprido. É bem melhor a gente ter muitos objetivos pequenos do que um objetivo muito grande, que vai demorar para você atingir, né? Um objetivo que vai custar
muito esforço para você atingir. Então, esse é um passo interessante, é definir objetivos de curto prazo e pequenos para que você vá atingindo. Isso é uma estratégia legal em termos de prevenção contra a síndrome de burnout. Bom, 2, participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Isso é fundamental, né, gente? O trabalho, ele é só uma parte da vida. A minha vida melhorou muito, e eu falo isso para muitos pacientes, para muitos. Os meus pacientes quase todos já ouviram isso. A vida, ela só fica interessante quando você entende que ela tem que ser compartimentalizada. Então, você tem um compartimento do trabalho, da sua vida profissional, que é extremamente importante, realmente é, mas ele é um compartimento. Você tem um outro compartimento que é a família, para quem você vai dar atenção. Você tem outro compartimento que é para o exercício físico. Você tem um compartimento que é do lazer, compartimento que é para o seu relaxamento pessoal, contato com a natureza ou meditação. Então você tem que ter diversos compartimentos e investir em cada um deles. O que acontece na síndrome de burnout e também em casos de depressão e de ansiedade é que as pessoas deixam esse compartimento do trabalho e tomando conta dos outros. Ele vai enchendo os outros compartimentos. E daí a pouco o indivíduo só tem vida profissional, só tem vida de trabalho. Ele abandona as outras coisas. Essa é a receita para vir o esgotamento físico e mental e as doenças acabam se instalando, né? É muito interessante a gente falar aqui também em termos de alterações orgânicas, porque a princípio a síndrome de burnout ela é caracterizada então pelaquela fadiga, indisposição, o mau desempenho no trabalho, uma depressão, ansioso o tempo todo, mudanças de humor muito repentinas, às vezes irritabilidade fácil, perda do autocontrole, né? Então, tudo isso é algo psíquico. Só que com o tempo, quando o organismo vai entrando em exaustão, começam os problemas orgânicos. Então, o indivíduo começa a ter aumento da pressão arterial, ele começa a ter arritmia cardíaca, ele começa a ganhar peso, ele aumenta a chance de ter diabetes pelo excesso de cortisol produzido o tempo todo, ele pode fazer arritmias cardíacas, começa a ter palpitação. Então, não vai ficar só na esfera psíquica. A síndrome de burnout ela vai culminar com doenças orgânicas, tá? Então, compartimentalizar a vida é muito interessante. Terceiro, olha só, evite contato com pessoas negativas, aquelas que só reclamam do trabalho e reclamam dos outros. Vocês conhecem alguém assim? Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, né? Aquela pessoa que quando você encontra, você fala, puxa, lá vem. Aí aquela pessoa ela vai gastar o tempo todo reclamando da vida, reclamando da família, falando mal de outras pessoas, reclamando do trabalho. Então são pessoas, nós fizemos há alguns anos, aí, talvez há uns 2 anos, a gente fez uma live sobre isso, né? Sobre as pessoas catastróficas. O catastrofismo ele é terrível. E uma pessoa que está com síndrome de burnout, se tiver acompanhada de uma pessoa catastrófica, vai piorar um monte. Então, evitar as pessoas negativas. 4, faça atividades que fujam da rotina diária. Então é isso, né? É você ir para o cinema, você vai no meio do mato, escutar os passarinhos, sentir a água do rio tocando no seu pé, vai fazer coisas diferentes, né? Vai a um restaurante, mas enfim, a gente precisa sair da rotina com frequência, porque senão o estresse toma conta e a síndrome de burnout chega. 5, sempre conversar com pessoas que você confia, né? Porque geralmente são essas pessoas que vão abrir o seu olho e falar, ó, não tá legal, você tem que procurar uma ajuda profissional, você tá diferente, o seu comportamento tá diferente, porque como a síndrome de burnout ela vai se instalando de forma gradual e lenta, às vezes a pessoa nem nota, a vida dela vai ficando horrível, vai ficando terrível, continuamente terrível,
e de repente ela está chegando no fundo do poço e ela nem se deu conta. Então, às vezes é importante uma pessoa amiga falar, olha, chega, você precisa procurar uma ajuda, né? E são os amigos que vão falar isso para você. Os que não são tão amigos, quando você começa a ficar desanimado, mal-humorado, estressado, eles fogem, né? Mas os amigos, eles costumam acompanhar, costumam apoiar e acabam dando a dica para você procurar alguém especialista no assunto. 6. Faça atividade física regular. Né? Atividade física, como vocês sabem, é bom para tudo. Né? Atividade física ela vai atuar reduzindo o cortisol, que está aumentado no estresse, na síndrome de burnout, vai reduzir o nível de adrenalina, vai melhorar o nível de serotonina no cérebro, isso pode dar um ânimo, vai aumentar o nível de endorfinas, que tem uma ação de dar alegria, de reduzir dor, vai aumentar o nível de fator neurotrófico derivado do cérebro, aliviando a sua depressão e ansiedade. Então, o exercício físico é indispensável. 7. Evite o consumo de tabaco. O tabagista com síndrome de burnout, ele tem uma chance muito maior de ter as complicações rapidamente, né? Como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Então, o indivíduo com síndrome de burnout, ele tem que evitar o tabagismo a qualquer custo. E outra coisa muito perigosa para a pessoa com síndrome de burnout é a bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, a princípio, ela dá uma sensação de relaxamento. Então, às vezes, a pessoa vai começar a procurar o alívio naquela bebida. E aquela melhora temporária é seguida por uma piora de longa duração. Então, o indivíduo tem que correr e beber mais. Então, vira um círculo vicioso muito perigoso, né? E o álcool vai fazendo os males que ele faz normalmente no organismo humano. Então, para uma pessoa com síndrome de burnout, a bebida alcoólica ela deve ser totalmente desaconselhada. 8º, não se automedique, tá? Isso é muito importante, porque o tratamento ele é muito individualizado, então precisa primeiro do psicoterapeuta avaliar e o médico ele vai definir qual o melhor remédio, né? Às vezes a pessoa vai precisar de um antidepressivo, às vezes vai precisar de um ansiolítico, às vezes não vai precisar de nada. Então, tem que ser individualizado o tratamento, então nunca se automedicar, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Tem bastante gente reclamando que a internet está caindo. Sim, sim. Estranho que pra gente aqui não está dando nenhum sinal de queda. Não. Mas, então, o nosso objetivo aqui era jogar esse nome para vocês aí. Síndrome de burnout. Então, é uma síndrome de esgotamento profissional. É uma patologia que dá direito a afastamento, dá direito até mesmo à aposentadoria. E essa síndrome de burnout tem a ver com a hipersolicitação no trabalho. Excesso de trabalho, excesso de responsabilidade, sobrecarga e tem um tratamento. Então, quando as pessoas ficam desse jeito, então nós precisamos tratar, tá certo? Agora nós vamos para as perguntas, tá bom? Sim, sim. Eu tô achando estranho aqui, muita gente reclamando sobre a questão da internet, nós não tivemos aqui, né? Pelo menos eu tô acompanhando, para mim não travou em nenhum momento. Mas a gente tem acompanhado dias assim que a internet está bem instável, né? Sim. Então pode ser que seja aí um problema meio geral. Meu amigo Alex hoje está em casa, normalmente ele está viajando, o craque Alex. Abraço. Tá mandando aqui boa noite pra gente. A dona Marina Fante, mãe da Andréia, abraço, dona Marina, ela e o seu Sebastião. Vera Bazana, né? Tá por Vera, aqui também, querida, dando boa noite pra gente. Deixa eu ver quem mais aqui que entrou. A Cibele Ricordi também por aqui. Oi, Cibele. A Isabela Santiago também participando. Oi, Isabela, querida. Tereza Bertoni também, Oi, dizendo Tereza. que é muito bom assistir as nossas lives. Obrigado. A Patrícia Veronese, minha amiga, Oi, pedagoga, também está assistindo.
Deixa eu ver, a Maria Zalete também, diz que depois assiste o que perdeu no início, é isso legal. aí. A Celeste Lourenço também participando aqui com a gente, Celeste, dando boa noite. querida. E a Celeste, inclusive, está dizendo que a internet dela tá normal. Então é alguma instabilidade, né? Deve ser alguns pontos aí que a internet não tá bacana. Bom, então vamos lá, né, para as perguntas. Antes, deixa eu ver aqui, o Jefferson e a Mara, né, fizeram aqui um comentário dizendo que gestores muito nervosos causam um dano na vida dos colaboradores. Perfeito. É aquilo que você comenta, né, meu amor? Isso aí, é o gestor abusivo, né? Ele acaba... Primeiro, ele piora, indiretamente ele vai piorar o desempenho, né? Sim. De quem ele está gerindo. E depois ele vai produzir doenças psíquicas e orgânicas nessas pessoas. É verdade. É complicado. Agora a Vanessa Oliveira está participando e ela pergunta se a síndrome de burnout pode alterar os glóbulos sanguíneos ou causar algum tipo de trombose. Pergunta boa. Quem foi que fez? A Vanessa Oliveira. Vanessa. Isso. Vanessa, síndrome de burnout, ela pode alterar organicamente algumas funções, mas funções relacionadas com aumento de cortisol e com noradrenalina. Alterar a coagulação, eu não consigo ver uma relação direta, não. Porque quando você aumenta o cortisol, o que você faz? Esse aumento constante de cortisol. Então, primeiro que você vai aumentar a pressão arterial. Segundo, você vai alterar a parte imunológica. Então, a rede imunológica, ela perde o equilíbrio. Então, aumenta a chance, por exemplo, de infecções bacterianas ou virais ou fúngicas. Aumenta a chance de doença autoimune. Então, por exemplo, tiroidite de Hashimoto, esclerose múltipla, essas doenças relacionadas à autoimunidade, em que o sistema de defesa ataca o próprio organismo. Síndrome de burnout está associado a aumento de adrenalina, então isso pode fazer o quê? Arritmias cardíacas, né? Pode predispor ao infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Então atua em vários sistemas orgânicos. A síndrome de burnout pode realmente produzir várias doenças orgânicas. Agora, coagulação não, eu não consigo ver uma correlação de burnout com aumento das células vermelhas, das hemácias, dos glóbulos vermelhos, né? Então, eu acho que não tem uma relação direta, não. Indiretamente, burnout vai atrapalhar qualquer tipo de desajuste orgânico, né? Vai piorar esse desajuste orgânico. Mas não tem uma relação direta, não. E a Ângela Vicentim tá falando um pouquinho sobre ela, né? Que ela é confeiteira, ela adora o que faz, mas que ultimamente anda num nível de estresse que nunca teve antes. Ela pergunta se deve se preocupar. Se ela deve, né? Se preocupar. Deve sim. Então, aí você precisa começar a se cuidar. Eu sei que é muito mais fácil a gente falar do que fazer, né? Mas, por exemplo, você tem que mudar o estilo de vida. Você tem que começar a fazer aquilo que eu disse, compartimentalizar a vida. O trabalho ele vai ocupar só um espaço da sua vida. Você precisa começar a ter tempo para se exercitar, tempo para dar uma passeadinha, tempo para ficar com a família, tempo para relaxamento. Você não pode deixar só o seu trabalho de confeitaria tomar conta de toda a sua vida. Senão vem uma sobrecarga e um estresse. E aí mesmo você gostando do que faz, você vai perdendo a afinidade com aquilo. Isso é muito perigoso, né? Bom, a Vanessa Oliveira está agradecendo pela resposta e pelos esclarecimentos referente à dúvida dela. Então vamos lá. A Celeste Lourenço. E como fazer quando você mora em cima do trabalho? É difícil se desligar. Quando estou muito cansada, aparecem manchas nas pernas e pés. Seria sinal dessa síndrome? Tenho doença autoimune. Então, as manchas em si não, né? Mas a sua doença autoimune, ela tende a piorar quando você fica muito estressada, né? Não necessariamente que você tenha síndrome de burnout, mas você pode ter um transtorno de ansiedade, por exemplo, ou só um estresse crônico. Esse estresse crônico, ele acaba
alterando a sua rede imunológica. Então, se você tem uma doença autoimune, essa sua sobrecarga, essa sua dificuldade de relaxamento, esse estresse contínuo, tudo isso vai piorar a sua doença autoimune. Agora a minha internet travou. Aqui. Deu uma travada. Já voltou? Não, ainda não. Então não dá para saber, por exemplo, se travou para todo mundo, se foi só para nós. Hoje, travou aí, fato... pessoal, para vocês? Manda uma notícia para nós aqui. Pois é. Ainda tá travado? Tá, aqui no meu tá. Eu vou tentar logar novamente, meu amor, para ver o que acontece aqui. De fato, o Jefferson tá dizendo que lá não. Assim, o Jefferson é agora aqui destravou. Com aquele mas delay, tem uma instabilidade sim, mesmo. Tá instável, sim. Bom, e o seu Antônio? Será que a resposta que eu dei para Celeste, ela ouviu? Você ouviu, Celeste? Ou estava travado nesse momento? Dá um ok aí para nós, Celeste, fazendo um favor. Então, eu tinha aqui até uma pergunta retórica, né, do seu Antônio de Menezes. Ele lista várias profissões. Jardineiro, pedreiro, ele fala, pode atingir qualquer trabalhador, qualquer profissão? Qualquer profissão. Essa hipersolicitação profissional, ela pode ser em qualquer profissão. É isso mesmo, seu Antônio. Ó, a Clenir, querida, tá assistindo, lá de Ilópolis. Que legal. E lá ela disse que a internet não tá travando, então... Lá em Ilópolis tudo funciona bem. Aí, lá né? tudo Mas funciona também com uma bem. super vereadora dessa, né? Presidente da Câmara. Lá tudo funciona bem, maravilha. Pois é. A Celeste está dizendo que ouviu a resposta dela. Bom, Celeste, né? Que bom, né? Isso muito bom. O seu Antônio de Menezes também dizendo que a internet lá tá boa, então deve ser um probleminha aqui, né, na região de Arapongas. Bom, vamos ver aqui a Ângela, né, Vicentinho, complementando aí o que você tinha falado para ela, né, que ela é a confeiteira, que adora o que faz, mas que anda muito estressada ultimamente. Ela disse, então, já faço tudo isso, academia, bike, adoro esporte, mas mesmo assim ando muito estressada. Então, você está tão estressada, Tem mesmo que ver você... se a carga de trabalho... a carga de trabalho, tá ou então excessiva. buscar por uma ajuda especializada, né? Sim. Porque, de repente, você tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou tem uma distimia, que é um humor mais para baixo, né? Então aí pode ter uma patologia psíquica aí que você precisa tratar, porque normalmente quando a gente consegue compartimentalizar e levar a vida assim, a gente consegue profissionalmente desempenhar muito bem o papel e passa a ser algo muito agradável, né? Agora, quando você está se sentindo estressada, das duas uma, ou você está trabalhando mais do que seu organismo aguenta, ou então você está com alguma deficiência monoaminérgica cerebral, está faltando serotonina, dopamina, e aí sim entra a importância de um medicamento, às vezes, para repor essas substâncias que estão faltando. É isso. Amor, aqui não temos mais perguntas, né? Acredito que por causa dessa instabilidade aí da internet... Sim, mas deu quase o tempo. Deu e foi muito esclarecedor também, né? Porque é assim, gente, estresse é uma coisa que a gente está vivendo num mundo muito complicado, né? A gente vive tendo uma crise atrás da outra, a gente vive num país com uma desigualdade social absurda, né? A gente vê níveis de pobreza incríveis, né? Tivemos essa pandemia que foi o caos, aí depois a guerra da Ucrânia que piorou tudo para todo mundo, né? Isso é um mundo globalizado, né? Então às vezes a gente fala, pô, mas tá começando uma guerra na Ucrânia, mas o que eu tenho a ver com isso? Muito. Então mesmo que você não se envolva, né, na história geopolítica, mas você vai comprar o seu feijão lá no mercado, vai pagar mais caro. Você vai comprar seu trigo, você se assusta. Então, acaba interferindo, sim, na vida da gente. Então, o mundo globalizado é isso, né? O indivíduo espirra lá na China e a gente paga uma conta aqui. Então, hoje em dia, talvez pela essa superpopulação, né? A população mundial, ela tá ali no limite, né?
Então a gente vive num equilíbrio muito tênue e, infelizmente, a gente acaba pagando o preço o tempo todo. Então tá difícil para todo mundo, difícil financeiramente, né? Difícil socialmente, tá difícil de todas as formas. Então, na verdade, todo mundo vive estressado. Então a gente precisa achar um modo de lidar com isso a ponto de não ficarmos doentes, né? Ó, tem uma pergunta interessante que chegou agora da Tia Nalva. Qual exame detecta a síndrome de burnout e como é uma crise de burnout? Muito legal. Então, não tem um exame complementar, Nalva. O diagnóstico, ele é clínico, ele é pela história que a pessoa conta, entendeu? É pelos sintomas. Não vai haver nenhum exame que mostre objetivamente a síndrome de burnout, mas são os sintomas. A pessoa se sente deprimida, desanimada, se sente incompetente no trabalho, se isola socialmente. Então você junta essas coisas e acaba tendo ali os critérios para a síndrome de burnout, mas não tem um exame específico, não. Ela até complementa que se o zumbido no ouvido dia e noite tem relação com a síndrome. O zumbido, o problema do zumbido é que ele tem muitas causas, né? São muitas causas. Aí algumas são tratáveis e curáveis, outras são tratáveis para melhorar o zumbido, mas não sumir totalmente. E tem alguns zumbidos que realmente não têm um tratamento efetivo, tá? Então, primeiro tem que saber qual a causa do zumbido. Mas, independente da causa, o estresse pode fazer piorar. A síndrome de burnout pode sim fazer piorar, porque a síndrome de burnout, na verdade, é o quê? É um estresse excessivo relacionado ao trabalho. Então, independente da causa do zumbido, a síndrome de burnout pode fazer piorá-lo. Olha, o Marcelo Higino acabou de entrar aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O Jefferson, né? E a Mara, acredito que a Mara mais, né? Mais a Mara. São dois queridos, isso. né? Ela diz que quando tá nervosa, ela sente o olho tremer. Mara, é isso aí. Isso é a miossimia palpebral, né? Dá um tremorzinho na pálpebra. Isso, na maioria das vezes, tá relacionado a estresse. A miossimia. Então, provavelmente seja isso. Na próxima consulta, me lembra desse detalhe para a gente dar uma atenção nesse aspecto. Minhas perguntas estão chegando, meu amor. A vitamina D é uma pergunta da Graziela Costa. A vitamina D baixa pode causar algum sintoma de estresse? Boa pergunta, Graziela. Ó, vitamina D, gente, quando tá baixa no organismo, ela faz um estrago. E isso a gente sabe há pouco tempo. Até alguns anos atrás, a gente se preocupava com a vitamina D apenas com relação à osteoporose. Mas hoje a gente sabe que a vitamina D ela nem pode ser chamada de vitamina, ela é praticamente um hormônio que modula uma quantidade absurda de genes no ser humano. Então, quando a vitamina D está baixa, aumenta a chance de um monte de problema. Primeiro que vitamina D baixa se relaciona à baixa de serotonina. Então, vitamina D baixa vai ter relação com depressão, com ansiedade, com pânico. Vitamina D baixa atrapalha a sua imunidade. Então, se a vitamina D está baixa, aumenta a sua chance de ter infecções e de ter doenças autoimunes, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, enfim. Vitamina D baixa interfere na rede imunológica, dificultando a destruição de células neoplásicas. Então, vitamina D baixa, indiretamente, tem relação com o aumento de chance de câncer. Vitamina D baixa, gente, é uma coisa terrível. Então, sempre que vocês forem ao médico de confiança, vai fazer exame de sangue, é importante, sim, dosar vitamina D. A gente está se preocupando cada vez mais com isso. Na neurologia, por exemplo, hoje as academias elas já falam que o nível adequado de vitamina D é acima de 50, entre 50 e 80. No passado, ainda se vocês olharem no exame de sangue, você vê nível de referência, 30 ali está normal, está dentro do normal. Mas hoje, para
Para a função cerebral adequada, até em termos de prevenção, esse nível de vitamina D deve ser maior. É uma pergunta muito boa. Ó, aqui a Cleonice participando, fazendo um comentário dizendo assim, ó, doutor, eu jogo tudo na lata do lixo, graças ao Senhor. Meus amigos do trabalho estressam, choram, e eu fico pensando, mas por que tanto estresse? Né? Provavelmente por isso que você é tão eficiente, né? É isso aí, legal, legal. Mas ela também aqui aproveita para perguntar, né? Porque ela tem uma filha de 11 anos que é muito estressada. Então ela pergunta se deve recorrer a uma psicóloga, né? Algum tratamento desse nessa nível. idade, sim, né? Uma avaliação psicológica é muito importante. Porque é a partir dessa avaliação psicológica que você vai saber se só a psicoterapia resolve ou se tem que ser encaminhada para utilizar algum tipo de remédio, né? Sobre a vitamina D, ela deve ser incluída somente com dosagem médica? Nalva, só. Só, tá? Porque assim, ó, a gente tem que fazer uma reposição calculada. Então, é necessário fazer a coleta, dosar a vitamina D no sangue e a partir daí a gente determina a dose. Porque doses excessivas são muito ruins, né? Pode produzir, por exemplo, calcificação renal. Então, não vale você ir numa farmácia e comprar uma dosagem de vitamina D lá que você acha que... Não, tem que primeiro fazer a dosagem no sangue, aí a gente faz os cálculos e determina a dose. E depois vai repetindo de forma seriada, de tempos em tempos, repete o exame de sangue e vê se aquela dose está legal. Às vezes precisa ajustar para cima, às vezes precisa ajustar para baixo. Então não é qualquer dose que se usa, não. Cidinha Hernandes por aqui, dando boa noite pra gente. Abraço lá de Londrina. Muito querida. Bem, meu amor. Acho que foi. Olha lá, a Graziele escreveu ali que a vitamina D dela tá 54. Apareceu agora, isso. Se tiver 54, tá ótima. Então, não, ela colocou 5,4, né? Então, não, se for 5,4, tá muito baixo. Muito baixo. Se for 54, tá ótimo. Deixa eu ver. O seu Antônio disse que a internet hoje está com a síndrome de burnout. Isso aí, Sandra. A Branca escreveu, essa internet caindo toda hora vai me deixar com síndrome de burnout. Vai ficar estressada. Ó, a Jaqueline tá dizendo que não tá conseguindo assistir. Que pena, gente. Não sei. Será que é porque tem uns relâmpagos por aí? Então, aí a Jaqueline aqui, ó, já colocou até a dica, ó. Vou assistir depois no YouTube. É uma live que merece ser reassistida, né? Sim. Até mesmo para quem conseguiu assisti-la inteira sem as interrupções aí da internet. Porque são muitos assuntos assim que valem, né, pro nosso dia a dia, né, meu amor? Sim, isso é muito importante. Muito importante. Quem teve aí esse problema, a live sobe pra lá depois, pro nosso canal no YouTube, ou então fica até mesmo assim, guardada, né, nas nossas redes sociais, nos perfis, né? A hora que a internet estiver legal, vale a pena voltar e assistir. Muito legal. O Marcelo disse que trocou 25 anos de um trabalho estressante por novos desafios em minha vida. Legal, Marcelo. Eu tô vendo, você tá indo muito bem. Muito bem. A Mara disse que é para eu começar a fazer... palestra nas empresas, é legal, eu já tive alguns convites, mas o problema é sempre o tempo, né? O danado do tempo. Mas tá bom, gente, infelizmente a internet tá ruim, já deu 1 hora também de live, né? Aí na próxima segunda a gente não vai fazer, vai fazer só na outra. Hoje é dia 15, então nós vamos fazer a próxima live dia 29. E eu estou procurando um tema muito legal. Eu vou ver se eu consigo montar uma live para vocês sobre a relação do estresse com câncer. Seria algo muito interessante, né? Isso. E aí a internet vai estar melhor, assim espero. Mas o negócio deve ser... Porque aqui, para mim, funcionou muito bem. Para mim travou uma vez, né? Então, estranho. Mas não teve tantas interrupções aqui no meu, não. Mas, enfim. Então tá, gente. Então, até dia 29 de agosto, às 19 horas. Tá bom? Muito obrigado pela participação. E foi um prazer ficar com vocês aqui 1 hora.
Isso aí, gente. Beijo para todo mundo. Tenham uma ótima semana. Ótima semana.